monte de gente, tem gente com o microfone aberto. Bom, gente, eu enviei os textos para vocês, Sandra, e hoje nós estamos na Semana Santa, né? Quinta-feira Santa, amanhã sexta, né? Então uma semana muito especial e nós vamos tratar do texto relacionado a essa semana, tá certo? Semana que fala sobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Talvez eu não consiga terminar nessa live todos os textos que enviei, mas a gente faz uma parte 1 e parte 2, mas seria importante nós explorarmos esses textos tão ricos que nós temos. Eu vou falar para vocês que esses textos mexem muito comigo, muito mesmo, porque também sou da área da saúde, e aí eu vejo o sofrimento, não só espiritual de Jesus, mas como físico, né? E falar para vocês, eu sofro muito. Eu me emociono muito com esses textos, porque é uma forma de amor não encontrada em lugar nenhum. Não é encontrado. Então mexe muito comigo. Então, se eu me emocionar hoje, eu peço desculpa, mas é que esse texto mexe demais comigo. Estudando, e aquilo foi mexendo no meu coração, e sempre mexe, né? E tem uma parte, então, que um dia eu até falei pro Gabriel, falei, ai, Gabriel, quando ele pede água, é demais para mim. E eu tive que ler os textos, estudar os textos, aí estudando os textos, aí é que marca, né, a gente demais. Mas vamos lá. Gente, eu enviei então o capítulo 14, capítulo 15 de Marcos, mas esse texto também a gente vai encontrar em João, em Mateus, em Lucas, e cada vez mais vai tendo detalhes a visão de cada um. A mesma história é contada sobre olhares diferentes, vivências diferentes, né? Então vamos lá. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Então vocês viram que eu mandei bastante coisa, né? E espero que vocês tenham lido. Se não leram, gente, pega a Bíblia de vocês e vamos lá, tá certo? Estudar aí. Então vamos começar no capítulo 14 de Marcos, tá certo? Que vai começar falando que faltavam 2 dias para a festa da Páscoa e a festa do pão sem fermento. Os chefes do sacerdote e os mestres da lei procuravam um jeito de prender Jesus em secreto e matá-lo. Eles diziam, não vamos fazer isso durante a festa da Páscoa, né? Da festa, para não haver uma revolta no meio do povo. Então, aqui, os chefes, né, da lei, os mestres da lei, os sacerdotes, estavam tramando, e nós vamos ver que desde lá em Marcos 3, eles já estavam tramando matar Jesus. A cidade estava muito cheia, Jerusalém estava muito, muito cheia, por conta da festa da Páscoa. E esses mestres da lei e sacerdotes estavam procurando um jeito de prender e matar Jesus, mas sem o povo ter a revolta do povo. Por quê? Há uma semana atrás, Jesus tinha entrado em Jerusalém, que fala que é o domingo de Ramos, lembra? E toda a multidão saudava Jesus. Hosana, Hosana, né? Aquele que vem. Então, a população, aquelas pessoas ali, tinham saudado Jesus e eles estavam sabendo que a população, por ter sido curada, por ter sido liberta, por ter visto tantos milagres, estava crendo em Jesus Cristo. E eles estavam com muita raiva disso. Então eles estavam procurando um jeito de matar Jesus e começam a traçar um plano, tá certo? Lá, depois, no verso de 3 a 9, olha que coisa.
Jesus é ungido. Jesus, ele está em Betânia. Betânia é a casa de Lázaro. Lembra Lázaro que tem a irmã Marta, Maria? Então, ele está em Betânia e na casa de uma das pessoas que ele havia curado de lepra. Então, o texto diz assim: Jesus estava no povoado em Betânia, sentado à mesa na casa de Simeão, o leproso. Ele curou esse homem. Então, uma mulher chegou com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume de nardo puro, muito caro, e quebrou o gargalo do frasco e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficaram zangados, principalmente, gente, Judas Iscariote. Judas era o tesoureiro do grupo e ele andava com um saquetel, uma bolsinha que guardava as ofertas. E às vezes ele tirava dinheiro dessas ofertas. Então, ficaram zangados, né? E disseram uns aos outros: que desperdício é esse, né? Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 moedas de prata. Isso era quase uma aposentadoria, gente. Que poderia ser dada aos pobres. Eles criticavam a mulher. Eu vou aumentar a tela, isso. Com dureza, mas Jesus disse: deixe essa mulher em paz, porque é que vocês estão aborrecendo? Ela fez para mim uma coisa muito boa, pois os pobres estarão sempre com vocês. E em qualquer ocasião que vocês quiserem, poderão ajudá-lo. Mas eu não estarei sempre com vocês. Ela fez o que pôde, pois antes da minha morte veio perfumar o meu corpo para o sepultamento. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Em qualquer lugar no mundo onde o evangelho for anunciado, será contado o que ela fez e ela será lembrada. Essa mulher vai ungir Jesus Cristo para o seu sepultamento. Os discípulos ainda não... Jesus falava da sua morte, mas é como se eles falassem assim: ah, isso não vai acontecer agora, tudo. E essa mulher entendeu, sim, entendeu o que Jesus falou, acreditou no que Jesus falou e foi tocada, e ela pegou as suas reservas como se fosse sua aposentadoria, foi e ungiu Jesus Cristo para a sua morte. E aí, gente, olha, Judas, nesse momento, ele foi um dos que, né, mais ficou zangado com isso, que Judas era muito ligado ao dinheiro. E a gente vai ver que depois disso, ele vai fazer o quê? Trair Jesus. E ele começa isso lá no verso 11. Então a gente está no 10, a gente foi até o 9, agora a gente vai para o 10 e 11. Judas Iscariotes, que era um dos 12 discípulos, foi falar com os chefes dos sacerdotes para combinar como entregaria Jesus a eles. Quando ouviram o que Jesus disse, eles ficaram muito contentes e prometeram dar dinheiro a ele. Assim, Judas começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus. Judas, gente, ele era muito ligado ao dinheiro. Quando ele viu aquele desperdício daquele perfume que poderia ter sido vendido, né, só pensando nas finanças, aquela coisa, ele falou assim: olha, não dá certo. Eu não vou ficar rico andando com Jesus. Jesus é para os pobres. Jesus pensa nos pobres. Ele fala para não juntar dinheiro aqui na terra, onde a traça come, a ferrugem come. Ele fala para a gente juntar tesouro no céu. Judas não estava querendo saber disso. Judas era extremamente materialista. Então ele viu, quando ele perdeu as esperanças de ter uma vida abastarda, porque ele esperava, Judas esperava um rei político, rico, religioso. Jesus nasceu numa manjedoura, numa cidade pequena. Ele falou: não tenho futuro com esse homem mais não. E aí foi e entregou, começou um plano, né? Entregou Jesus e ele começou a pensar num plano para dar tudo certo para a entrega de Jesus. Lá em Lucas, gente, 22, 3, fala, olha o que fala o mesmo texto lá em Lucas. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12 discípulos. Aqui, ele permitiu
permitiu que Satanás entrasse nele. Interessante nessa parte que quando Satanás entra em Judas, ninguém percebeu. Nem caiu no chão, não estribuchou, não babou, não mudou a voz, não fez nada disso. Não fez toda aquela encenação como é costume ver naquela época, e às vezes a gente vê na época de hoje, mas não. Então, ele pode sim entrar nas pessoas e deixar as pessoas agindo como se fossem elas mesmas. Mas Judas deixou com a sua avareza, o seu materialismo, o mal, a figura do próprio mal, a pessoa do mal, entrar nele, tá certo? Lá, Jesus, então estava a festa da Páscoa, não é? Estava acontecendo essa festa da Páscoa, e nós vamos ver que na quinta-feira começou. Jesus manda preparar a Páscoa para ele. Olha só, lá em 14, continua do 12 ao 21. Olha o que vai dizer aqui. Então, nós estamos lendo o texto e fazendo a explanação. O texto já é muito explicativo, né? Mas a gente vai acrescentando algumas informações de outras passagens também. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, que era costume isso, comiam o pão sem fermento, as ervas amargas, né? E o cordeiro. Em que Jesus em que os judeus matavam carneirinhos para comemorar a Páscoa. Os discípulos perguntaram a Jesus: onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? Então Jesus enviou 2 discípulos com a seguinte ordem: vá até a cidade, lá irão encontrar com vocês um homem que está carregando um pote de água. Não era comum um homem carregar um pote de água, geralmente eram as mulheres. Então esse homem ficou mais fácil de identificar, né, por ser homem carregando esse pote de água. Vão atrás desse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar que o mestre manda perguntar: onde fica a sala em que meus discípulos vão comer o jantar da Páscoa? Então ele mostrará a vocês no andar de cima uma sala grande, mobiliada e arrumada para o jantar. Prepare ali tudo para nós. Então, os pães, a erva, o carneirinho e tal. Quando anoiteceu, Jesus chegou com os 2 discípulos. Enquanto estavam à mesa, no meio do jantar, ele disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Um de vocês que está comendo comigo vai me trair. Eles ficaram tristes. E começou a perguntar: o Senhor está achando que sou eu? Um dizia, né? Aí Jesus respondeu: é um de vocês, é o que está comendo no mesmo prato que eu. Pois o Filho do Homem vai morrer de maneira como dizia as Escrituras Sagradas. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Seria melhor que ele nunca tivesse nascido, que ele nunca ter nascido. Olha só, Jesus fala que um vai traí-lo. Lá em Mateus 26, 25, Judas também faz essa pergunta: sou eu, Senhor? Sou eu que vou traí-lo? Olha lá, Mateus 26, 25. Então Judas, o traidor, perguntou: mestre, o Senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu: quem está dizendo isso é você mesmo. Então, Jesus já sabia dos planos dele. Já sabia. Não era novidade. Na realidade, Jesus, quando ele veio ao mundo, ele já sabia o plano de Deus. Ele já sabia o que ia acontecer. E Jesus se preparou o seu ministério para isso. Ele sabia que ia morrer pela humanidade. Lembra
de João 14,6, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, deu por nós. Porque Deus amou o mundo desde a criação do mundo. Foi traçado um plano redentor. O plano redentor para a sua alma, para a minha alma. E aí, a ceia do Senhor acontece lá de 22 a 26. João 14, de 22 a 26. Diz assim: enquanto estava comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: peguem isso, é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos. E todos beberam do vinho. Então Jesus disse: isso é o meu sangue que é derramado em favor de muitos. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nunca mais beberei deste vinho até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino de Deus. Então, eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Então, Jesus agradece o alimento, ele fala do pão que é o seu corpo, ele fala do vinho que simboliza seu sangue. Isso é um memorial que passou para o cristianismo, né? Para todos os cristãos, e a gente vê isso lá em Coríntios, 1 Coríntios 11, de 23 a 25. Então a gente vê esse memorial sendo realizado. Olha aqui. Porque eu recebi do Senhor esse ensinamento que passei para vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu e disse: isso é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Assim também, depois de jantar, ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice, é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim. Então a gente não está comendo a carne de Jesus nem bebendo o seu sangue. Sim, os elementos que representam o seu corpo e o seu sangue. Ele fala da nova aliança. Não há mais a necessidade daqueles sacerdotes do santo, do lugar dos santos. Não há mais necessidade de realização de sacrifício. É uma nova aliança, é um novo pacto. É a graça divina derramada para todos nós, tá certo? Jesus avisa Pedro que ele vai negá-lo. Vamos lá? Tá lá em Marcos 14, de 27 a 31. Vamos ler o texto aqui. Diz assim: e Jesus disse aos discípulos: todos vocês vão fugir e me abandonar. Pois as escrituras sagradas dizem: matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu for ressuscitado, irei adiante de vocês para Galiléia. Ele está marcando um encontro. Olha que coisa. Então Pedro disse a Jesus: eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos os abandonem. Mas Jesus lhe disse: eu afirmo a você que isso é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galho cante 2 vezes, você irá me negar 3 vezes. E vai dizer que não me conhece. Mas Pedro repetia com insistência: eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram
a mesma coisa. Aqui, Jesus está falando que não só Pedro iria negá-lo 3 vezes, dizendo que não conhecia, que não tinha nada com Jesus, assim como todos os outros iriam abandoná-lo. Ele ia ficar só naquele momento. E aí, essa passagem que Jesus fala, que fala assim, matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas, isso é uma profecia que está lá em Zacarias. O Senhor Todo-Poderoso diz: levante-se, espada, e ataque o meu pastor. Ataque o meu ajudante. Mate o pastor e as ovelhas serão espalhadas. E eu mesmo atacarei os cordeirinhos, os carneirinhos. Essa profecia, Jesus fala de Zacarias naquele momento, que quando ele for preso, todos vão abandoná-lo, tá certo? Então, depois que termina a ceia, Jesus vai ao Getsêmani, tá certo? Que é o jardim, é o Monte das Oliveiras. E lá, Jesus vai ser preso, tá certo? Nós vamos achar esse texto lá no Marcos 14, de 32 a 42. Gente, eu vou ter que parar aqui por conta do tempo da live. Eu tenho mais uns 7 tópicos para falar. Eu não vou conseguir falar tudo. Eu preparei, mas eu não vou conseguir por conta que a gente tem o tempo da live. Então vai ser a primeira parte essa. E na semana que vem nós vamos continuar esse texto. Eu quero deixar uma mensagem para vocês. Eu vou para o texto da crucificação de Jesus Cristo, e só para a gente poder amanhã ficar com esse texto agora da crucificação de Jesus, tá certo? Aqui. Vou para a crucificação. 15, de 21 a 32, tá certo? 15, Marcos 15, de 21 a 32. Aqui. Eu quero ler esse texto, mesmo que não dê para explicar agora, mas eu quero ler com vocês. No caminho, os soldados encontraram um homem chamado Simeão. Ele estava carregando uma cruz, que vinha do campo para a cidade. Esse Simeão, pai de Alexandre, Rufo, era da cidade de Cirene. Os soldados obrigaram Simeão a carregar a cruz de Jesus e levaram Jesus para um lugar chamado Gólgota. Gólgota quer dizer um lugar caveira. Poderia ser um formato de caveira, um lugar mais alto. Queriam dar a ele vinho misturado com calmante, que era mirra ou fel, uma coisa muito amarga. Mas ele não bebeu. Em seguida, os soldados o crucificaram e repartiram as suas roupas entre si, tirando a sorte com dardos para ver qual seria a parte de cada um. Eram 9 horas da manhã, quando crucificaram Jesus. Puseram em cima da cruz uma tabuleta onde estava escrito com sua acusação: o rei dos judeus. Foi escrito em 3 línguas, depois no estudo eu vou explicar. Com Jesus também estavam 2 ladrões, uma à direita e outra à sua esquerda. Assim se cumpriu as escrituras sagradas, dizendo: ele foi tratado como se fosse um criminoso. O que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e insultavam assim: ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias, pois desça da cruz e salve a si mesmo. Os chefes do sacerdote e os mestres da lei também caçoavam dele.
dizendo: ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Vamos ver o Messias, o rei de Israel, descer agora da cruz e então queremos nele. E os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. Eu quero que vocês meditem nesse texto, façam suas reflexões. Eu diria que hoje a live é a live do amor, né? Um amor, como eu falei, sobrenatural de Deus para conosco. Que a gente possa ser grato e entender a nossa missão aqui na Terra. Jesus compreendeu perfeitamente a sua missão aqui na Terra, cumpriu o seu papel. Nós vamos ver na semana que vem que ele orou: se possível, passa de mim esse cálice, Pai. Mas Deus não ouviu a sua oração ali, mas ele falou que seja feita a tua vontade e aceitou o plano de Deus. Que cada um de nós possa aceitar o plano de Deus para as nossas vidas. Aceite o plano de Deus para a sua vida. A hora a gente pode não entender, pode ser difícil, mas com certeza é um plano que vai terminar em vitória. A vitória depende muito de quem está julgando, né? Dos olhos de quem está julgando e dos seus valores. Mas quando você está olhando para o céu, coloca o valor de Deus na sua vida e na minha, a gente começa a entender melhor os planos de Deus. Pense nos seus valores. Comece a ter valores espirituais, valores do céu, tá bom? Um beijo. Eu quero dizer para vocês o seguinte. Semana que vem nós vamos terminar, sim, se Deus quiser, esse texto. Agradeço a todos que estiveram aqui, a Willy, o Afonso, a Sandro, o Gabriel, a Daia, todo mundo, tá bom? Fiquem com Deus. Feliz Páscoa. Que a Páscoa significa passagem, né? Quando o anjo passou e as portas tinham o sangue do Cordeiro, e que possa ter essa marca na sua vida e na sua alma, tá bom? Beijo, fica com Deus.